Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender como é possível você aumentar o seu faturamento em mais de 5.000 por mês. O meu nome é Alessandra Marcelino. Eu sou criadora do método da terapia podal e hoje a gente vai falar que no método da massoterapia podal a gente usa nossos pés como a nossa principal ferramenta de trabalho, certo? Mas também a gente vai usar as mãos. Essa conversa é para dizer que na massoterapia podal você usa os pés e as mãos também. Para quê? Para que a gente vai usar as mãos, né? Para avaliar. E a gente vai chegar lá, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final, você vai saber como pegar na cervical do seu cliente, como que a gente pode fazer isso com as mãos e complementar esse tratamento com os pés. É para isso que eu estudei vários anos e fiz um compilado de técnicas para você, massoterapeuta, utilizar no seu cliente da melhor forma possível. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o método da terapia podal, ele consiste em, em pegar de cada técnica milenar já muito bem estudada, como a massagem ayurvédica, a massoterapia clínica, os pontos da acupuntura e o alongamento do yoga, tudo essas técnicas eu peguei um pouco de cada e fiz o meu método, nas minhas condições de querer melhorar o meu cliente logo no primeiro atendimento. Então, o que é o método da terapia podal? Ele é um compilado de técnicas que consiste em utilizar os pés para para que ele seja a nossa principal ferramenta de trabalho, para não cansar as mãos. Mas veja bem, esse método, ele consiste em 4 grandes técnicas que tem dentro do método. A massoterapia clínica, a massagem ayurvédica, a, os pontos de alongamento e os meridianos, que são os pontos de acupuntura. Então, veja que em um único método você consegue melhorar o seu cliente no primeiro atendimento, porque é como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Que você vê a necessidade naquele momento e pensa, opa, essa aqui vai melhorar a condição dessa pessoa. Então, com isso, você aumenta o seu faturamento em mais de 5.000 por mês com o método da terapia podal, porque você tem um compilado de coisas, você vai ter propriedade nisso. E hoje a gente vai combinar que nós também vamos utilizar as mãos, porque olha que instrumento maravilhoso, mas a gente não pode fadigar as mãos. A gente tem a mão como um recurso maravilhoso e ela é delicada, a musculatura é mais curta, portanto, ela fadiga com muita facilidade, e se a gente utilizar muito as mãos, ela vai ficar cansada, o punho cansa, e com isso a gente vai sentindo as dores. Pensa, massoterapeuta, o quanto a gente sente dor. Por isso que esse método veio para melhorar a condição do massoterapeuta também. Porque no método da massoterapia podal, o cliente sai ganhando porque ele tem todas as técnicas que você pode utilizar e deve num único atendimento para melhorar a qualidade de vida dele e a dor, mas melhora a sua condição. Melhora a condição do massoterapeuta, para que você possa, durante
a sua jornada de trabalho, você conseguir ficar com toda a energia para que você atenda muito mais clientes e nisso você aumenta seu faturamento, aumenta sua autoridade, aumenta, você engrandece, porque você tem autoridade em cima de um método. Isso é legal. Mas assim, para que a gente vai usar as mãos? A gente vai usar as mãos para avaliar. E isso é uma coisa que eu venho falando nas nossas conversas, que a mão você utiliza para avaliar, porque palpar, ele é um recurso indispensável. Avaliar é palpar, pega a mão e vai lá. Onde que tá? O massoterapeuta, ele tem que estar com olhos, ouvidos antenados na hora da avaliação, para extrair o melhor daquele momento. Então, na avaliação, a gente vai ver como é que está o tônus, como está a textura dessa pele, e onde estão os trigger points, os pontos de tensão, onde estão eles? É na avaliação que a gente vai fazer. Porque se a gente sabe onde estão os pontos de tensão, e com um raciocínio clínico, a gente vai ver de onde que eles estão indo. E a gente vai falar sobre isso, que uma dor na cervical pode estar vindo lá da lombar, pode estar vindo do pé, a dor na cervical. Você acredita? É isso aí. Porque a gente está falando sobre fáscias. Nós estamos falando que nós somos tudo interligado. Tem músculos que vão do calcanhar e se inserem aqui, ó, bem no occipital. Existem fáscias que acompanham eles, existem fáscias. Esse livro aqui é só sobre fáscias. É só sobre fáscias, é uma fáscia que recobre todo o nosso corpo. É como se fosse uma espiral. É por isso que a gente pode, por exemplo, mexer lá na panturrilha e melhorar a cervical. Isso é possível. E a gente está falando sobre isso. Então, a avaliação é um recurso indispensável. Porque se você tem uma avaliação, se você pega no seu cliente, ele também ele te encara de uma outra forma, né? Isso faz você uma pessoa que se interessa pelo outro, se interessa pelo teu cliente, né? E quando a gente acessa estruturas nobres, ó, o que é nobre? Cervical. Mas, Alessandra, eu não sei avaliar o meu cliente, eu não aprendi. Tá tudo certo, mas eu quero que você aprenda agora. Aprender a avaliar uma cervical. Como que a gente vai fazer? Isso é importante. Como é que eu faço para avaliar uma cervical, né? A cervical, que é uma das dores mais recorrentes que o massoterapeuta pega. O cliente chega e já vem falando, olha, aqui, ó, aqui eu tô com uma dor. É com as mãos que a gente vai avaliar nesse momento. Então, pegue o pescoço dele, pega o pescoço do paciente, primeiramente traciona. Traciona, traciona, porque quando a gente traciona, as vértebras, elas mudam de posição. Porque com o tempo, elas vão se achatando, a gravidade vai achatando. Então, quando a gente traciona a vértebra, ela já sai um pouquinho do lugar, e as estruturas que, de repente, ela está pensando, porque uma vértebra, elas são empilhadas dessa forma. Se por algum motivo, essa vértebra está rodada, aquilo também vai dar dor. Ela está pensando estruturas aqui, ó, inervação, músculos e aí por diante, né? Porque através de uma inervação mal colocada, a dor também pode acontecer. Então, a gente, primeiro de tudo, vai tracionar a cervical. E com os dedos, a gente vai procurar os pontos. Vamos procurar onde que tá doendo. Vamos procurar. E isso a gente vai registrar. Aí,
nós temos um músculo bem importante. Isso é um músculo que eu estou falando que ele vem daqui e ele se insere aqui, ó, no processo mastoídeo. Os nomes são assim mesmo. E aqui é o esternocleidomastoide. Ele tem esse nome porque ele se fixa aqui no externo, cleido de clavícula e mastoídeo porque ele vai estar aqui, ó. E quando a gente sabe o trajeto dele, a gente alonga ele. A gente mexe em estruturas, por exemplo, no externo, por exemplo, aqui na clavícula, tudo para desativar ele. É um músculo bem importante, que frequentemente tá bem contraturado. O estresse, a ansiedade, a depressão, trabalhos, tensões, tudo isso machuca ele. Então, essa aqui é uma área nobre. Então, é aqui que a gente vai usar as mãos. Aí, no pescoço mesmo, a gente tem o trapézio que se fixa, ó, ele vem lá de trás, como se fosse um trapézio mesmo, uma pirâmide, e se fixasse aqui, ó, bem no occipital. Ele também é um músculo importante que dá dor de cabeça. Ele tracionando para cá, ó, ele vai dar enxaqueca, dor de cabeça, tensão. Então, isso a gente vai avaliar com a mão. Ah, mas depois eu posso trabalhar com os pés, já que agora eu sei? Sim, claro. Porque você avaliou com as mãos, aí você pega aquele óleo essencial que você, na tua avaliação lá, já viu que o cliente está precisando, tá com dor de cabeça, vamos trabalhar com ou o alecrim ou o hortelã, coloca uma lavandinha junto para fazer uma sinergia boa. A lavanda é sempre bom colocar uma gotinha para fazer aquela sinergia boa de óleos essenciais. Então, ali você já pode dar o rumo do teu tratamento. E o rumo do teu tratamento você vai dar com os pés. Porque aí sim, tem manobras específicas que a gente vai com o pé, com a parte superior do pé, a almofada superior do pé, que corresponde à almofada superior das mãos, e a gente trabalha toda aquela musculatura ali. Isso é importante. Mas daí a gente pode fazer uma outra manobra para melhorar a lombar? Podemos utilizar. De novo, a gente vai utilizar as mãos para mexer em toda a parte do sacro. A queixa é dor lombar. Então, a gente vai sacro, toda a musculatura do glúteo, vai mexendo. Onde tem ponto de tensão. E depois, com uma sinergia de óleos, óleo de coco, a gente vai fazer massagem específica para aquele segmento. E olha que legal, você pode trabalhar alongando aquele músculo para desativar os pontos de tensões que estão localizados em outro ponto. É isso que é o mais interessante do método da massoterapia podal. É que você faz de uma forma em que você consegue guardar sua energia, consegue guardar as forças das mãos, e com isso você vai desbloqueando outros pontos de tensões. Tudo isso com o pé e com a mão. E depois disso, eu posso dar continuidade com os pés normalmente. Lembre-se, eles são maleáveis e podem adquirir formas funcionais. Os pés são assim. Mas Alessandra, eu estou acima do peso. Não tem problema, porque eu te ensino a colocar um suporte de PVC que você vai dosar o seu peso. Com isso,
você aumenta o seu faturamento em mais de 5 mil por mês, porque você vai atender mais, vai atender com mais energia. Massoterapeuta, além de você ganhar mais, você vai guardar energia. E ser um massoterapeuta não convencional. Porque você se preocupa em tratar o cliente, mas se preocupa com você, se preocupa em deixar você bem. E esse é o método da terapia podal. Onde você trata, mas você também não se desgasta. Isso é importante. Veja, o que eu estou te ensinando é transformador. E isso você não sente dores nas mãos, nos punhos. E assim você pode atender muito mais pessoas na sua jornada de trabalho e com isso você aumenta seu faturamento, utilizando as mãos e os pés a seu favor. Essa é o método da terapia podal, da qual eu sinto tanta gratidão, porque foi através da massoterapia podal que eu consegui ajudar tantas pessoas, mas tantas pessoas, e não me desgastar. Porque se eu até agora estivesse usando só as mãos, eu não conseguiria estar aqui falando para você o quanto esse método tem me beneficiado e beneficiado os meus clientes também. Ele é um recurso, como a gente estava falando que a mão, ela é um recurso para avaliação. Ela é uma ferramenta importante também. Justamente por isso a gente vai avaliar, pegar no tecido. E avaliar é um recurso diagnóstico. A gente já viu isso. E isso você visa, na hora do tratamento, você visa o tratamento a ser aplicado. Ah, aqui está o trigger point, é dessa forma que eu vou fazer, então eu já tracei meu plano de tratamento, é por ali que eu vou. E ele é uma arte que envolve olhos, ouvidos, localizar uma estrutura, estar atento às características dos músculos do seu cliente. A gente tem que resgatar um olhar mais clínico para o corpo humano. E a partir do toque com as mãos, a gente se permite a captar mais e mais informações dessas estruturas, como tem contração esse músculo? Ótimo. Esse músculo, ele contrai e relaxa? Tudo isso a gente pode perceber. Pede para contrair, pede para relaxar. Porque a função do músculo é contrair e relaxar. Se ele não está fazendo isso com eficiência, aí dá os pontos de tensões. Ali a gente atua. Mas a gente não atua somente no ponto de tensão, a gente tem todo o corpo para desativar, para melhorar aquela condição. É. A gente tem que ver como é que está o alongamento, o encurtamento dessa pessoa. Tudo isso a gente vai ver na avaliação, utilizando as mãos. E depois de tudo isso, nós utilizamos os pés para tratar. Porque o pé, ele é maleável, a gente já sabe disso. Se você conseguir avaliar, e isso tudo eu te ensino, avaliar de uma forma segura, com bastante segurança, o teu tratamento vai ser diferente, porque você avaliou, agora sim eu vou tratar. E quanto mais segurança você tiver, mais você fideliza. Quanto mais clientes você chamar, mais fidelizar, maior é a sua autoridade no seu município, na sua cidade, na sua região. E com isso você passa a ser referência. Imagina tudo isso faturando mais, realizando seus sonhos,
conseguindo viajar para um lugar bem legal, dando algo para sua família que até então você não deu. Mas o mais importante de tudo é você. É você estar bem com você mesmo. É isso, massoterapeuta. Nós somos uma classe que trabalha com o coração. E o toque, ele conecta. A partir do momento que a gente está na massoterapia, atendendo o nosso cliente, tudo isso faz todo sentido, né? A gente tem tanta coisa a passar, a gente tem tanta técnicas, mas se você utiliza os pés como sua principal ferramenta de trabalho, você otimiza o seu tratamento. Você otimiza seu tratamento, deixando as tuas mãos mais livres. Imagina pegar um segmento grande e você trabalhar de um ponto ao outro com a mesma pressão, desativando músculos, fáscias, atingindo os tendões. Então, o casamento entre pé e mão, ele é muito importante, porque faz com que você seja um massoterapeuta não convencional, fazendo com que você aumente seu faturamento em mais de 5 mil por mês. Esse é o negócio. Aí é que tá. É você trabalhar com uma qualidade de atendimento em que você não se cansa. Com isso, você tem outras habilidades também. Porque é só dessa forma que você consegue extrair o melhor da sua avaliação e do seu tratamento, trabalhando com os pés e com as mãos. Fazendo isso, você aumenta o seu faturamento em mais de 5 mil por mês, aumenta a sua autoridade, fideliza o seu cliente e o resultado é logo no primeiro atendimento. Porque lembra, nós estamos falando de um método que tem várias técnicas incluso no método. Se não dá de um jeito, dá do outro. O paciente vem muito queixoso, trabalha com os pontos de acupuntura, trabalha com os meridianos, trabalha. Viu que aquela musculatura está muito tensa, muito retesada? Faz a manobra com os pés, alongando, que esse aí é o alongamento do yoga. Sabe, são tantas nuances dentro do método que é muito interessante. Você faz de uma forma em que o cliente, sim, ele sai muito melhor no primeiro atendimento. Para a gente saber disso, o que, que a gente faz? A gente faz a escala EVA. Pega aquela escala EVA, onde de 0 a 10, 0 é zero de dor, mas se ele for já te procurando é porque ele sente dor, 10 é uma dor insuportável. Você aplica ela no início do teu atendimento e depois no final, para ver. Ah, ele estava com 10 e agora está com 8. Olha quanto ele melhorou. Ah, ele estava com 8, agora foi para 5. Traz essa consciência para o teu cliente. Ele quer isso. E com isso, você aumenta a tua autoridade e fala, não, esse método que eu estou utilizando é algo muito eficiente, né? Eu gosto de fazer isso até para mim, massoterapeuta, avaliando com as mãos, você deve fazer o tratamento da melhor forma possível. Avalia com as mãos, trata com os pés. Áreas nobres, pescoço. O tratamento no abdômen, você ativa um músculo muito importante do diafragma, que alivia a dor na lombar. Incrível isso, né? Porque as cúpulas diafragmáticas, elas estão intimamente ligadas à lombar, elas estão fixadas lá na lombar. Então, você pode trabalhar o diafragma para desativar a dor na lombar. Interessante, né? Então, tudo isso faz parte do método da terapia podal. Você pode utilizar o peso do seu corpo e seus pés
que adquirem formas funcionais e eficazes e terá um resultado ainda melhor, porque é uma associação de técnicas, e quando você faz a junção desses componentes, você tem um resultado que não teria usando só as mãos. E é por isso que o resultado é logo no primeiro atendimento. Com isso, você fatura mais. Você imagina quantas pessoas estão com dor nesse momento, precisando dos teus cuidados. São bastante. Tem dados do Ministério da Organização Mundial da Saúde que fala que 95% das pessoas sentem algum tipo de dor durante o dia. Quando a gente vê dados, a gente se atenta a muitas coisas, né? Então, massoterapeuta, o que eu quero, o mais importante dessa conversa é que a gente entenda que utilizar as mãos e os pés é um casamento muito justo, porque você vai diminuir as suas dores e aumentar a sua fidelização. Porque com dor, a gente não consegue fazer força. Com dor, a gente não consegue ir até o final da manobra para desativar aquele ponto, concorda? É assim que acontece. É assim, eu já passei por isso. Com dor, a gente não consegue levantar da cama no dia seguinte para botar a agenda em ordem. É, eu sei como é que é esse negócio. Eu sei, a dor, ela é limitante, tanto para o seu cliente quanto para você. Ela é limitante, só que você tem a possibilidade agora de conhecer o método da terapia podal. Olha que interessante. Conheça o método da terapia podal e você vai colocando aos pouquinhos no teu tratamento, e com isso você vai vendo os benefícios tanto no paciente quanto em você. Perceba, traga essa tua percepção. Com isso você vai faturar muito mais. Com isso você vai informar o seu cliente também que você tem um método que você consegue melhorar as dores dele. E com isso você fideliza, porque ele vai para casa sem dor, ele vai falar de você lá. Qualquer pessoa que tiver com dor no meio dele fala, ah, mas sabe, a fulana, ela tem uma técnica boa. Vai lá. Isso é fidelizar, isso é fazer com que eu sempre gosto de lembrar que a fidelização é como se a gente comprasse o pão na mesma padaria todos os dias. Isso a gente informa para o dono da padaria que a gente gosta do pão dele, não é? Que a gente gosta dos serviços dele. E com o método da massoterapia não é diferente. Se você trabalha com o método e você mesmo se sente diferente, porque não é só um método. Eu vou falar sério, não é só um método, esses três, é todo um autocuidado que você tem com você, é todo uma gentileza que você tem com você, né? E assim, ó, eu espero muito que essa nossa conversa de hoje possa te motivar a trabalhar, a desenvolver a experiência de tratar uma pessoa com o método da terapia podal. Porque ela veio justamente para melhorar o que já era bom. Massagem já é bom, né? Massagem é muito bom. Ele é relaxamento, mas ela solta substâncias analgésicas para o corpo. Fantástica! Fantástica! A metodologia da terapia podal, ela veio para melhorar o que já era bom. Então, massagear,
ela já transforma vidas, já é um ato de amor. É transformar vidas com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. Esse é o método da terapia podal. Eu espero realmente que você tenha a experiência de tratar o seu paciente com a metodologia da terapia podal. Um abraço bem grande e nos falamos no próximo vídeo.